Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, prazer encontrar você aqui novamente. E fica feliz, agradecido a Deus por podermos juntos estudar a Bíblia, podermos juntos passar esse tempo aqui. É sempre muito precioso nós podermos ter momentos juntos, não é? Com o único objetivo de estudarmos a Bíblia aqui, todos os dias, olhando versículo por versículo em estudos expositivos. Eu fico grato a Deus pela sua vida e quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos seguindo aqui no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos pegar do versículo 10 até o versículo 23. Você que está lendo comigo Atos, faça essa leitura. Atos 24, dos versículos 10 ao 23. Vamos estar falando um pouquinho sobre Paulo se defendendo na frente do governador, né? Ele está diante de Félix lá em Cesareia, sendo acusado por várias coisas que Paulo não fez, mas ele está recebendo esta acusação. E agora Paulo tem a oportunidade de se defender das 3 acusações que lhe foram feitas. Se você acompanhou o último estudo, você percebeu, Paulo foi acusado de ser um perturbador, de estar numa seita, de profanar o templo. E Paulo, então, ele vai usar da sua palavra para fazer a defesa. Nós vemos Paulo se defendendo dessas acusações levantadas contra ele, e ele faz isso diante de Félix, não é? O governador. Paulo não fora a Jerusalém para fazer uma insurreição. Paulo diz, olha, eu não sou perturbador, eu não vim aqui para fazer insurreição, para criar transtornos. Ele foi para adorar a Deus e para ofertar o povo judeu. Ele foi para abençoar e não para causar tumulto. Esse foi o propósito de Paulo em Jerusalém. É interessante pensar como Paulo se propõe a explicar o que ele estava fazendo ali, não é? E deixa claro que ele não estava ali para perturbar, não, ele foi com o intuito de ajudar. Paulo diz nos versículos 14 a 16 que o caminho não era uma seita. Ele foi acusado de pertencer a uma seita e eles deram o nome, não é? A seita do caminho. E Paulo fala, não, isso aqui não é uma seita. E Paulo reafirma que ele estava sim reunindo com os irmãos que eles chamaram do caminho. Mas ele diz que como os judeus o chamavam do caminho, ele falou, eu sou sim, eu participo. Mas nós adoramos ao Deus de seus pais, nós cremos nos ensinamentos das Escrituras. Enfim, Paulo não era um inovador herético que tinha criado uma heresia, uma seita, mas ele era um homem absolutamente fiel à fé dos seus antepassados. A religião do caminho não era uma novidade religiosa inventada por Paulo, mas tinha as suas raízes no Antigo Testamento. O Cristo anunciado por Paulo é o mesmo que foi proclamado pelos profetas. E é essa exposição e apresentação que Paulo diz. Eu não estou inventando nada, eu não sou... o caminho que nós seguimos não é de uma seita, nós seguimos ao mesmo Deus, nós ouvimos os profetas. Então Paulo traz essa verdade aqui. Paulo prova que não profanou o templo também, dos versículos 17 até o 21. Paulo diz, olha, longe de eu estar indo para Jerusalém para profanar o templo, não é? O propósito de Paulo ir a Jerusalém, estar ali no templo, era estritamente religioso. Paulo foi a Jerusalém para demonstrar amor à sua nação, para mostrar respeito às leis judaicas. Em Lucas 24:17 ele fala levar oferendas. Quando entrou, ele entrou puro, diz o versículo 18 do capítulo 24. O tumulto que aconteceu no templo não foi causado por Paulo, e ele mesmo diz, mas foi causado pelos judeus fanáticos que ali estavam.
Quem profanou o templo não foi Paulo, mas foram seus acusadores. E você deve lembrar disso quando nós estudamos aqui o relato de Lucas, que eles fizeram o tumulto, eles criaram todo aquele transtorno, e não foi Paulo, nem os seus companheiros. Então Paulo apresenta a sua defesa, dizendo que ele não era um perturbador, que o caminho que ele reunia, que ele congregava, que ele anunciava, não era uma seita nova e que ele também não havia profanado o templo. Nessa altura, Félix sabia perfeitamente, havia entendido tudo o que estava acontecendo ali. Ele sabia, ele entendeu. A reação de Félix, apesar dele ser aquele homem inescrupuloso, violento, profano, mas a reação dele mostra claramente que ele tinha entendido e ele desejou conhecer mais. Os cuidados oferecidos a Paulo, no versículo 24, nos chamam a atenção. O governador, ele ficou curioso, diz lá no versículo 24, aqui no capítulo 24 ele vai dizendo isso. A coragem de Paulo frente a Félix também nos chama a atenção. E o que nós vamos estudar, e temos visto aqui, só reforça o quanto Félix era um homem incoerente, era um homem inescrupuloso. Quando Félix ouviu Paulo falando isso, demonstrando, fazendo a sua defesa, ele ofereceu uns cuidados especiais a Paulo. Os versículos 22 e 23 nos mostram. Félix procurou conhecer mais acuradamente as coisas concernentes ao caminho. Ele se interessou em aprender mais, ele se interessou em ouvir mais, porque ele viu que aquilo que estava sendo acusado de Paulo era falso. Então, ele, interessado em ouvir, ele adiou a sentença da causa, conservando Paulo detido lá no pretório e tratando ele com indulgência, a ponto aqui do apóstolo ser servido por seus amigos, seus irmãos na fé cristã, tratado de forma diferenciada ali na prisão. Manteve preso, interessado em ouvir mais, porque ele sabia o que estava acontecendo ali de fato. Mas seu coração estava tão duro que ele não se abria e nem se rendeu à verdade. Mas sabe, amados irmãos, nós vemos a ousadia de Paulo, o discernimento de Paulo em trazer as respostas, em explicar, e o inimigo, aquele homem que estava ali na posição de julgá-lo, entendeu a verdade, entendeu que Paulo estava falando a verdade, e ele quis ouvir mais, e o seu coração tão duro, ele não se quebrou, mas ele sabia perfeitamente que Paulo não era aquilo que estava sendo acusado. Félix olhou Paulo e viu de fato quem era Paulo. Muitas vezes nós somos colocados diante de circunstâncias de pessoas que podem até não se render a Cristo, podem até não assumir, mas muitos sabem perfeitamente o que nós somos, o caminho que seguimos, a vida que estamos levando. Podem até não assumir pela dureza de seus corações, mas entendem de fato, quando alguém serve a Deus, a vida e o testemunho que leva. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis testemunhas, a não falsificar a verdade como falamos esses dias, a não precisar de mentiras, mas na verdade em amor, seguindo a orientação de Deus. E nós vamos continuar impactando vidas. Após expormos a palavra, após falarmos a palavra, após mostrar a verdade, a decisão da pessoa é pessoal. Nós cumprimos a nossa parte. O que nós não podemos é faltar com a verdade. O que nós não podemos é deixar de anunciar. Agora, a decisão final é sempre com quem está ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse estudo. Nós estamos fazendo um estudo esses dias um pouco mais histórico, contando o que está acontecendo. Mas é sempre bom ter a sua companhia aqui todos os dias. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.